Pessoal, bem-vindos a esse canal, né? A revista Vida Prática tem o Casa Vida Prática. E é um videocast que a gente entrevista arquitetos, designers de interiores, lojistas, para a gente esmiuçar esse universo da decoração e tornar isso acessível para a nossa vida, né? A gente não está falando hoje de casa dos sonhos, a gente está falando de um lar para a gente morar e usufruir dele a todo momento. E quem vai conversar comigo hoje dessas casas, apartamentos que fazem a gente voltar para aconchego é a Raquel. Oi, Raquel. Tudo bem? Prazer, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Primeira coisa, como surgiu o nome desse escritório de arquitetura? Então, na verdade, assim, eu já tenho 10 anos de carreira, né? Assim, completando agora esse ano. E foi uma coisa que eu inicialmente comecei com uma sócia e a gente acabou, em meio a muitos testes, achou que e até o nome, né, chamava atenção e trazia um pouco da essência que a gente queria, né? De um pouco mais sofisticado e tal, trazendo aquela coisa do lar, porém um toque de sofisticação, né? Essa era a nossa ideia. Então, assim, acabou que ela até saiu da sociedade, eu continuei com o mesmo nome, porque é um nome de mercado interessante, muita gente fala. Então, assim, eu gosto, mas foi uma coisa bem assim, nos esboços a gente lançou um nome que ficou e marcou. E é É marcante. marcante. E aí me conta, né? A gente tem uns motes aí já de apresentação do escritório. Mais de 200 projetos. Como que é isso? Então, até assim, é uma coisa que a gente gosta de trabalhar com prazos curtos, né? É um diferencial até que eu gosto de destacar no meu trabalho, que às vezes eu pego alguns colegas de trabalho que levam um ano com uma obra e eu já não consigo trabalhar num processo assim. E automaticamente os perfis de clientes que me buscam, eles já têm uma coisa de começo, meio e fim com data marcada. Ele já começa o projeto me falando quando que ele vai mudar, me perguntando, né? Então, assim, como a gente tem essa agilidade, a gente conseguiu montar um processo que é muito ágil, né? Um briefing muito bem feito, então revisões de projeto, elas quase não existem. Então, a gente consegue gerar um volume grande de projetos, né? Na minha carreira, assim, eu tenho certeza que já estamos chegando nos 300, mas como a gente na correria nem para ver muito isso, os 200 projetos, assim, foi basicamente residencial, né? É um nicho que hoje a gente quer focar mais, porém a gente tem também surgido muitas oportunidades comerciais, corporativas, e a gente está enfrentando aí os desafios para trabalhar nessa nova área também, porque a gente gosta dessa variedade, né? Sempre uma coisa nova para gente. Mas basicamente o nicho nosso é residencial, 90% dos nossos trabalhos. E esses 200 lares aí foi muito bom projetar, realmente uma corrente que gerou. Hoje, basicamente, meu trabalho é indicado, assim, até busco outras opções de captação, mas todo foco é indicação, assim, graças a um trabalho bem realizado, né? Então, tendo a indicação como a alma do negócio, então você tem o teu nicho muito bem definido, né? Conta pra gente em relação ao cliente que te procura. Tem um perfil esse cliente, né? A gente fala tanto em persona em marketing, Uhum. mas eu queria que você me descrevesse. É uma família nova, são, né, jovens casais, são solteiros? Quem é teu cliente? Então, parece que eu passei por fases, assim. Eu tive fases que eu peguei muitas pessoas da terceira idade. E aí eu trabalhei muito aqueles lares que a pessoa, ela quer uma coisa prática, mas ela não quer investir todo o dinheiro dela naquilo porque ela tá focada em viajar, em passear e curtir a vida, né? Já gastou muito dinheiro com casa e hoje já não é mais uma prioridade. Agora eu fiz uma transição, eu tô com um perfil, por exemplo, de muita mulher solteira ou divorciada, enfim, muita mulher sozinha, assim, montando o seu lar. E é muito legal porque, assim, a gente consegue explorar muito bem, sabe? Aquelas mulheres determinadas. E por mais que às vezes a pessoa precise fazer por etapas, ainda assim a gente consegue fazer um trabalho bem condicionado para que ela finalize aquela obra. Então, hoje a gente está com muito perfil de mulheres, né, que moram sozinhas e famílias. Tá essa mescla. Dificilmente eu pego homem sozinho, não sei por quê. Eu não sei se o meu perfil do meu Instagram atrai um pouco mais um O público público delicado, mais feminino. femininos, né?
Então, hoje seriam essas personas, né? Seria a família. Hoje eu tô com muito família de 4 pessoas, né? Filhos e tal. E a mulher sozinha. Então, a gente tá com esse nicho que eu particularmente gosto bastante de atender, né? E inspirações? Essas pessoas já vêm com você com uma referências do que elas querem? Como que funciona esse trabalho? De briefing mesmo, de início de projeto. Então, o briefing é um trabalho que a gente gosta de esmiuçar bem. Então, assim, a gente não gosta de trabalhar só, manda um formulário, o cliente faz aquela seleção e responde umas perguntas. A gente associa um briefing no qual eu gosto de um bate-papo, né? Juntamente com um formulário que complementa, às vezes, algumas informações que o cliente não quer te falar no bate-papo. Por exemplo, quanto ele quer investir, às vezes ele não quer te Uhum. falar. Ele Então, fica envergonhado às isso, vezes, às ou vezes acha fala. que é pouco, ou é muito, ou não sabe. Aham. Então a gente manda essa informação, né, no formulário também, para a pessoa ficar mais tranquila para responder. Mas o briefing a gente gosta de dedicar um tempo mesmo para ele. Então eu marco uma reunião de umas 2 horas e ali eu faço perguntas sobre a rotina, sobre o que a pessoa faz, principalmente o que ela idealiza e o foco, né, são as necessidades que uma casa prática, né? Aham. Nada melhor do que a gente ter tudo muito bem pensado, né? E aí, a arquitetura de interiores, ela já teve um tempo que ela era muito voltada ao mercado de luxo, onde a gente já pensava em cifrões ali na hora de Uhum. decidir pela contratação de um arquiteto. Sim. Hoje isso está muito mais acessível, eu vejo, porque até na revista mesmo eu recebo de pessoas com perfis totalmente diferentes perguntas. Ah, que arquitetos você me indica? Enfim, para o meu perfil de cliente, qual é o arquiteto que tem mais a ver, né, para minha casa ou apartamento? Conta pra gente, essa arquitetura acessível, como que ela funciona hoje? As pessoas, mesmo com aquele budget, né, um investimento menor, elas já vão atrás do arquiteto? Sim, com certeza. Na verdade, hoje, assim, o fato de ter um arquiteto viabiliza muita coisa, né? A gente já pensa em coisas muito assertivas, para não ter um retrabalho, não ter um gasto. Tipo, a pessoa vai numa loja, compra um armário pronto, aí chega em casa, não dá certo. Então, assim, por mais que a pessoa pense que ela vai precisar executar aquilo a longo prazo, ainda assim, primeiro que ela está realizando um sonho, né? Hoje, assim, a gente pega alguns perfis que é um primeiro imóvel, então aquilo a pessoa está tirando um sonho do papel. E ter tudo muito bem pensadinho, por mais que, primeiro eu faço a minha cozinha e ela vai ficar do jeito que eu pensei, e depois eu vou para os outros ambientes. Eu trouxe 2 projetos até bem distintos, né? Que eu tenho um cliente com um perfil de que a gente já tinha um número ali que não podia ser ultrapassado, e eu já tenho um outro cliente que ele estava muito focado em ter, até desculpa o termo, Aham, mas um projeto foda, que foi a palavra que ele usou comigo no briefing, né? aham. Então a gente trabalhou 2 perfis bem distintos aqui, e dos quais a gente se adaptou muito bem, né? Tanto a um perfil quanto para o outro. Então vamos ver esses projetos, né? Eu acho que o que a Uhum. gente mais gosta de fazer aqui é percorrer os projetos. Então conta, esse aí eu já tinha um orçamento. Esse aqui a gente trabalhou assim com escolhas bem pensadas na questão financeira mesmo. A gente trabalhou uma marcenaria que, por mais que ela tenha detalhes, cores, tudo isso já foi pensado numa questão mais econômica mesmo, tá? O piso, escolhas de tecido. Então, basicamente foi um projeto bem racionado, assim, né, no sentido financeiro. E você vê que ele tá um projeto limpo, mas porque era o perfil do cliente, né? Gosta dessa coisa mais clean. Porém, a gente conseguiu trazer a vida que ele tanto buscava o projeto, né? Então, composição de tecido de cabeceira, a própria escolha de almofadas, isso tudo a gente fez também, essa seleção final, né, para a decoração da casa do cliente. Então, a gente quis trazer o aconchego, porém respeitando primeiro o limite financeiro que ele tinha, né? E segundo, também trazendo muito da essência dele, do casal, né? Um casal que mora nesse apartamento. Então, foi essa a proposta, né? Então, revestimentos, a gente até fez algumas alterações mais impactantes no apartamento, né? Esse banheiro, por exemplo, a gente remodelou ele todo, tirou pia do lugar, mas ainda assim a gente tirou uma coisa para compensar a outra, então foi bem equilibrado.
E você também tem um apartamento que ele tem, algumas opções de cores, mas ele é mais neutro, né? Exato. Então, assim, foi um cliente que ele já tinha um outro apartamento até que ele estava querendo vender. E assim, quando a gente pega um perfil de cliente que às vezes ele tem uma visão de que, eu posso vender isso um dia, a gente já tem que pensar também numa coisa não tão, né, personalizada no sentido de muitas cores, né, muito ousado. Então, até eu tenho alguns clientes que me procuram com esse sentido de montar um apartamento para vender futuramente. Então, a gente já pensa também nisso, né, que é uma coisa que agrada a maior parte das pessoas. Então, tá uma paleta bem equilibrada, bem neutra. E essa área aqui é uma área, a área social. Isso, E aí você tem mescla de revestimentos, materiais, né? A integração como ponto, né, principal. exato. Então, eles gostam de receber? Como que é são os hábitos desta família? Sim, eles são um casal jovem, né? Uhum. E gostam de receber. Ela gosta de cozinhar também, então a gente pensou numa bancada bem grande para cozinha, né, para atender ali. Quero preparar uma pizza, alguma coisa. Então a gente fez uma bela de uma ilha e tudo muito prático também. Forno, micro-ondas, tudo numa altura legal, o cooktop também. Então a ideia foi realmente montar um espaço que eles estivessem confortáveis para receber, né? E esse projeto, né, então ele tem tudo integrado, né, Uhum. essa sala de TV com a sala de jantar. Eles criam a mesa de jantar no projeto? Sim, sim, sim. A ideia era ter mesmo uma mesa grande, né? Uma mesa de até que acomoda muito bem 8 pessoas, mas vamos deixar de 6 pessoas mesmo. E a gente tem essa mesinha bistrô na varanda, né? Para auxiliar ali a área da churrasqueira, que a gente fez uma mega transformação nesse apartamento, assim. Não tinha essa área gourmet? Na verdade tinha, mas era bem caidinha, assim. Aham. E a gente tinha algumas restrições no condomínio, então a gente conseguiu dar uma cara nova aí para esse projeto, quebrando algumas barreiras, né? E ficou capa de revista mesmo. Ficou lindo. E capa de revista, você falou agora, você tem vários projetos publicados, né? Sim. Como que funciona aí essa sua assessoria de comunicação? Você mesmo entra em contato com as revistas? Como que funciona? Então, boa parte da minha carreira eu trabalhei sozinha com o auxílio de uma pessoa, né, para me ajudar em projetos e tal. Então, durante esse processo, eu mesma punha a cara ali para ir buscar muita coisa, né? Então, e essa parte sempre fui eu que. Hoje eu tenho uma equipe, então eu consigo me dedicar um pouco mais a buscar uma forma de marketing diferenciada e tal, publicidade. E então hoje também continua sendo eu e eu não pretendo passar essa função para ninguém, né? Mas a parte de projetos hoje eu tenho uma equipe legal que me auxilia, então é mais tranquilo para Essa mim. parte comercial é mais você quem cuida Isso, mesmo. é. E vamos ver outra proposta, que é um projeto totalmente diferente, né? Que a gente Sim, vem para atender também. Esse projeto, eu queria que você me contasse um pouquinho. É um duplex. isso, um duplex na Vila Olímpia. É um apartamento assim que ele é versátil, porque ele não tem aquela coisa de paredes estruturais para todo lado. Então, para a gente como profissional, isso nos deixa à vontade. Então, a gente fez uma infinidade de estudos para esse cliente. Até então, ele não sabia se ele ia ter outro filho. Foi uma situação até bem engraçada, porque a gente não tinha mezanino, aí depois a construtora liberou, então a gente remodelou o projeto para adaptar um home office, né, que hoje eles usam bastante, né, na época a gente nem estava na pandemia, então foi até coringa, porque hoje eles usam muito esse espaço. E acabou que ela também, eles decidiram ter mais um filho, então a gente adaptou o projeto e é uma planta versátil, né, que a gente consegue aproveitar bem os espaços. A gente mexeu bastante em portas para criar realmente o cenário ideal para o cliente, porque eles recebem muita gente. Vocês veem que a mesa é uma mesa grande, né? A área gourmet, bem integrada ali com a sala, a cozinha. Tem pets também, né? Tem E o pés. pé direito. Que pé direito, É, delicioso, né? pé direito duplo, maravilhoso. E assim, a gente tinha um programa de necessidades enorme para cumprir, porque o cliente, ele foi uma coisa que ele pensou muito assim durante um tempo, né? Eles compraram esse móvel antes dele ficar pronto, então eles foram pensando em tudo que eles queriam para a hora que chegasse a arquiteta ideal, passasse essa lista enorme, né?
E aí, assim, a gente conseguiu colocar tudo, né? Que era home office, sala de TV, e área gourmet grande, e jardim. Então, atendemos. Todos os pedidos. É, e o lavabo, né? Que foi uma questão que ele enfatizou muito, né? Quero um lavabo foda. E aí, assim, a gente estudou muita coisa para poder apresentar o 3D. E o mais legal é que, assim, foi aprovado de primeira. Então, a gente foi bem assertivo. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho dessa mescla de materiais. Ele é um projeto moderno, porém você tem algumas escolhas mais clássicas, né? Os metais, e você usou de muita iluminação, né? Uhum. Pendentes, LED. Conta um pouquinho desse projeto aí, da decoração, da ambientação final. Então, esse projeto, assim, por mais que a gente tenha trabalhado, assim, materiais nobres, ainda assim a gente equalizou bem o custo. Por exemplo, lavabo. A gente trabalhou um granito, o preto São Gabriel, que é um produto super comum, assim, né? Até algumas construtoras entregam a pedra com o preto São Gabriel. Só que ele tá num acabamento diferenciado, né? Que é o flameado. Então ele já dá outra textura. E a gente colocou uma iluminação para destacar esse material. Então, aqui basicamente a gente tem a marcenaria e essa pedra. O restante são paredes pintadas e nada mais. Então, a nossa ideia foi trazer esses pontos que são fortes, principalmente, que é uma área de circulação, um corredor. Então, a gente não quis um roupeiro que fosse um guarda-roupas, né? Então, a gente pensou numa distribuição da marcenaria também, com uma iluminação que valorizasse. Os clientes viajam muito, então a gente também quis criar espaços para eles colocarem essas lembranças que eles trazem de viagem. E aqui o corredor a gente explorou bem isso. A gente tem muito aproveitamento de espaço, né, nesse Sim, sim, projeto. sim. Também, que eles também gostam bastante de armazenar, então aqui o quarto, por exemplo, a gente dividiu bem, setorizou bem. Esse armário maior ficou para ela, né? E a gente conseguiu trazer um outro cantinho para pro armário Para ele. para as roupas do marido. Aqui não dá para ver muito bem, mas é a porta do banheiro, que ela está integrada ali. Então, era essa mesma proposta, deixar uma coisa que parecesse uma continuação, bem mimetizado mesmo. E fora a vista, né, gente? Lindo, vários cantinhos mesmo que a gente tem de descompressão mesmo no próprio projeto, né? Que Sim. eles podem relaxar. Olha, eu adorei, realmente, esse projeto aí. Maria Cláudia, qual que você gostou? Esse xodózinho aí. Ficou lindíssimo. E aí você tem os nichos, né, que a gente trabalha hoje muito em banheiro, que Uhum, sim. facilita, né, pra gente armazenar todos os itens de higiene, enfim, né? E no caso, esse cliente, assim, ele já também colocou assim, eu preciso de muito espaço de nicho. Então, eu não sei se vocês repararam na imagem, mas é um nicho duplo enorme que toma a Enorme. frente toda. Então, assim, a gente também foi atendendo uma necessidade do cliente que a gente Aham. fez esse nicho um pouco diferente do padrão, né? E aí aqui, eles já tinham filhos ou esse daqui era um quarto de game mesmo para o próprio morador? Não, esse é um quarto para uma criança mesmo. Na época ele tinha 10 anos, né? E a gente quis trazer essa coisa bem Lego, me fugiu a palavra agora, mas foi de trazer uma coisa lúdica, né? De deixar essa criança, porque até então ele não tinha um quarto legal, assim, sabe? No outro apartamento eles estavam meio improvisados. Então a gente quis trazer uma coisa bem bacana, assim. E agora veio o irmãozinho que vai poder aproveitar também o espaço, né? Muito legal, Raquel, adorei o seu trabalho. Obrigada. E fica aqui o convite para você voltar, né, várias vezes aqui no nosso videocast para trazer projetos que realmente são acessíveis Uhum. e lindíssimos, né? Obrigada. E isso é muito importante, eu acho, que na arquitetura hoje. Sim, sim. Eu tenho clientes, por exemplo, que é até difícil a gente equalizar, né? Uma coisa muito bacana, assim, que às vezes o cliente vê, né, nas revistas e tal, e para equalizar com orçamento e tudo, mas a gente gosta desse desafio, assim. Então, a gente busca soluções e traz materiais e consegue tirar do papel e deixar o cliente bem satisfeito. E para terminar, eu queria que você deixasse as suas redes sociais, o seu site, né, onde a gente te encontra. Tá, claro. Então, redes sociais, eu tenho o site hoje até, a gente está terminando aí uma repaginada nele, é o www.condecorar.com.br e o meu arroba é arroba condecorar.arc. Né? Aí pode me
procurar lá a gente, que a gente vai ter o prazer em atender vocês. É isso aí, prazer foi meu, obrigada mesmo pela presença. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, fiquem de olho, próximo episódio tem mais arquitetura e projetos para você se inspirar e concretizar realmente o seu sonho. casavidapratica.com.br e Revista Vida Prática no Instagram. Bora lá!